Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 38, para vocês do 8º ano. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a riquíssima história de um dos mais famosos atletas brasileiros do pugilismo, o pernambucano com carreira em São Paulo, Maguila. Nós vamos conhecer as suas principais conquistas ao longo de sua carreira e conhecer também o personagem após o boxe. Vocês vão se surpreender com as curiosidades, e as informações, a história desse atleta. José Admilson Rodrigues dos Santos. Nascido em Aracaju em 12 de junho de 1958, mais conhecido como Maguila. Ele é um ex-pugilista brasileiro. E ele foi repetidas vezes campeão brasileiro e sul-americano de boxe na categoria peso pesado. Foi campeão das Américas pelo Conselho Mundial de Boxe e campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe Profissional, também na categoria de peso pesado. E aqui a gente tem uma foto, cara? Uma foto bem dramática, bem contextualizada, O Maguila de pé, de frente para o foco da câmera. E aqui, perto na nossa direção, um lutador, o seu oponente, já em queda. Biografia desse lutador. Maguila se deslocou ainda muito jovem da região Nordeste para o centro, para o grande centro urbano de São Paulo, na região Sudeste do Brasil. Fazia parte, assim, de um movimento migratório mais amplo, realizado por muitos brasileiros desfavorecidos economicamente, que deixavam o Nordeste, naquela época, uma região colocada em segundo plano pelos governos na época, em termos de investimento e políticas públicas. Bem, ele deixou o Nordeste naquela época, essas pessoas deixavam em busca de melhores condições de vida no Sudeste do país, onde então se concentrava a industrialização e os investimentos governamentais. Segundo a história, pessoal? Mas, lógico, a história é bastante mais complexa do que isso. Bem, ele trabalhou desde cedo na construção civil e ele treinava boxe no tempo livre. Por vezes, de maneira improvisada, usando após ou antes do expediente, pneus como alvos para praticar os seus golpes. Apesar das dificuldades e de não ter tido a oportunidade de receber desde cedo um treinamento profissional, ele se destacou no pugilismo de maneira que chamou a atenção de um empresário locutor conhecido na área dos esportes, o famoso Luciano do Vale. Durante a primeira parte de sua carreira, ele teve como principal divulgador o referido locutor, empresário Luciano do Vale. Na época, ele foi treinado pelo famoso americano Angelo Dundee, que instruiu lutadores como Sugar Ray Leonard e Muhammad Ali. Maguila foi, por muitas vezes, questionado sobre a sua técnica e a fragilidade de seus adversários. Porém, esquecem que muitos deles também enfrentaram grandes pugilistas como Mike Tyson, George Foreman e Evander Holyfield. Então aqui a gente vê uma foto, Evander Holyfield nocauteia o brasileiro Adilson Maguila Rodrigues em luta realizada no Caesars Palace, em Lake Tahoe, Nevada, em 1989. Olha, gente, deve ser uma honra não deve ser nada agradável, mas é uma honra poder entrar, e lutar e enfrentar uma lenda como George Foreman, Mike Tyson, Maguila tinha muitas virtudes. Haja vista o seu cartel vitorioso, o predomínio no boxe sul-americano e a sua posição no ranking mundial. Muitos defendem que se tivesse recebido um treinamento profissional
e pudesse ter passado a se dedicar integralmente ao esporte mais cedo, ele poderia ter conseguido um cartel de vitórias ainda mais vasto do que obteve. A parceria com Luque, empresa de Luciano do Valle, terminou em 1989 após a sua vitória sobre o pugilista Walter Armando Maceroni. Luciano havia decidido pelo fim da carreira do lutador sem consultá-lo, atitude do qual o Maguila não concordou. E aqui o lutador em mais um momento de luta, né? Maguila tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos pesados no dia 22 de agosto de 1995. Então, aos 37 anos, ao derrotar por pontos o inglês Johnny Nelson na cidade paulista de Osasco. O título era pela Federação Mundial de Boxe, a WBF, uma das entidades que representam a categoria e pela qual também foi campeão Evander Holyfield, embora a WBF não seja uma das 4 principais organizações mundiais de boxe, sejam elas a WBA, WBO e a WBC e a IBF, todas com bezinho de boxe aí, sendo considerado, portanto, uma entidade menor. E aqui a gente vê a foto do Maguila com o seu ídolo, ele admirava muito os lutadores norte-americanos, principalmente Muhammad Ali. Aliás, Mike Tyson também era um grande fã de Muhammad Ali. Então aqui, ele com o seu ídolo. Encerrou a carreira profissional em 29 de fevereiro de 2000, após a sua derrota por nocaute para Daniel Frank. Entre as vitórias mais expressivas, venceu James Smith, James Tillis, Alfredo Evangelista, foi campeão do título europeu dos pesos pesados, e o argentino Daniel Falcone. Entre as suas derrotas mais importantes, destacam-se a derrota para o lendário George Foreman, em 1990, e um ano antes para o então aspirante ao título Evander Holyfield. Bem, gente, e fora dos ringues, na TV, Maguila chegou a ser o comentarista irônico de assunto de economia do programa Aqui Agora. Também fez parte do elenco fixo do Show do Tom na Rede Record em 2004. E aqui está ele também fazendo parte de um programa de televisão. Em 17 de janeiro de 2006, Gilson Rodrigues dos Santos, 44 anos, irmão mais novo de Maguila, foi morto com 3 tiros no abdômen, no bairro Nobre, cidade de Jardim, da zona oeste de São Paulo. O irmão mais novo, ele era segurança, e trabalhava na casa havia pouco mais de um mês. Segundo funcionários da residência, ele foi contratado para proteger a casa depois de um assalto frustrado que aconteceu no final de 2005. Então, acho que essa foi uma grande tragédia na vida do lutador, que influenciou muito ele, infelizmente, Em 2009, Maguila iniciou a sua carreira de cantor lançando um álbum com sambas intitulado Vida de Campeão. Ele também criou e mantém uma ONG chamada Amanhã Melhor, que passou a ensinar o boxe a crianças e jovens carentes. Em 2010, foi ainda candidato a deputado federal pelo PTN, tendo sido apenas o 372, a colocação de 372 com 2.951 votos, 0,01% dos votos válidos. Infelizmente, meu amigo, não embarcou na política, mas eu conheci, sim, dei uma pesquisada nesse álbum dele também, um álbum de samba, Vida de Campeão. Eu acho muito interessante que é muito famoso nos meios do boxe, O boxe, ele é um esporte que ele abraça muita gente com necessidades, então tem muitos programas beneficentes que utilizam esportes para trazer as crianças para o lado dos esportes, crianças carentes e jovens carentes, e o boxe e o futebol são esportes onde tem muito disso. É bem bacana o papel do esporte na nossa sociedade, gente? Bem, foi diagnosticado equivocadamente com mal de Alzheimer em 2010,
Alguns anos mais tarde, o ex-lutador ele ficou internado por 2 anos após reavaliação e o diagnóstico definitivo de encefalopatia, né? Encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística. Tá? Então, a encefalopatia traumática crônica é uma demência que acontece com os lutadores de boxe em geral. É uma doença neurodegenerativa, né, progressiva, que causa declínio cognitivo, alterações de comportamento e problemas da memória através da destruição de neurônios, ocasionado por repetidos golpes na cabeça durante anos. Então, é uma doença comum que acontece ocorre com muitos ex-lutadores, principalmente de nível, né? Durante a sua internação, ele teve dificuldades para se alimentar e, por não ser capaz de mastigar normalmente, por esse motivo precisou passar por uma uma cirurgia no estômago, né, pessoal? Gastrotomia, recebendo uma sonda onde auxiliava-o na alimentação e que, por consequência, emagreceu 28 quilos. Em 2014 e 2016, passou por 3 diferentes instituições, né? O Hospital de Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Dom Pedro II e a Clínica Em-Care. Em setembro de 2016, deixou a última clínica onde recebia o tratamento, obtendo melhoras significativas na fala, locomoção e comportamento. Atualmente, já se comunica bem e compreende perfeitamente as informações. Sobre os títulos conseguidos, né, pessoal? Campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão latino-americano, pentacampeão continental, campeão das Américas, campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe. Curiosidades. A matéria 10 curiosidades sobre Maguila, Guia dos Curiosos, nos traz algumas informações bem interessantes sobre o boxeador. O lutador sergipano Adilson Rodrigues, de 1,85 metros, né, ganhou esse apelido por sua semelhança com o personagem do desenho animado Maguila, o gorila. Em cada treino, Maguila perdia 3 quilos. Maguila teve 19 irmãos. No auge da carreira, seu bíceps tinha 38 centímetros de diâmetro, quase tão grosso quanto as pernas de 40 centímetros. No dia 22 de agosto de 1995, Maguila tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial de peso pesado. O título era da inexpressiva Federação Mundial de Boxe, uma das dezenas de entidades que representavam a categoria. Maguila, com 37 anos, derrotou por pontos o inglês Johnny Nelson em Osasco, na Grande São Paulo. Bem, gente, para concluir nossa aula sobre esse atleta tão importante para o mundo do boxe, né, tão importante para o Brasil, né, nós conhecemos hoje um pouquinho da sua história, desse grande pugilista brasileiro, um dos maiores atletas do país. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.